Sabe aquela ideia de múltiplas personalidades? É um dos mistérios mais fascinantes da nossa mente, né? Isso nos faz questionar, afinal, o que define quem a gente é? Mas esquece um pouco a ficção, porque a realidade por trás disso é uma jornada muito mais profunda pela consciência. Vamos começar a explorar isso juntos. Essa frase é forte. E ela não saiu de um filme, não. Ela resume uma história real, uma história que trouxe todo esse conceito à tona e que mudou para sempre o jeito como a gente entende o trauma e a própria identidade. E é justamente com essa história que a gente começa. Um caso que virou um marco, tanto na cultura quanto na ciência. Vamos conhecer a mulher por trás desse grande enigma. Então, lá em 1957, o mundo ficou completamente cativado por um livro que depois virou filme chamado As Três Faces de Eva. A gente conheceu a Eve White, toda submissa, a Eve Black, a rebelde, e a Jenny, que tentava encontrar um equilíbrio. Parecia uma história com um começo, meio e fim. Só que a verdade que a própria Chrissy Moore revelou anos depois era, nossa, muito, mas muito mais profunda. As três faces eram só a ponta do iceberg. A verdadeira Eva, Chrissy Moore, chegou a identificar mais de 20 personalidades diferentes dentro dela. Pensa só, mais de 20! Esse número mostra a dimensão da fragmentação que a mente dela criou para conseguir simplesmente sobreviver. Um caso como o da Eve faz a gente parar para pensar, né? Como é que a ciência explica um fenômeno tão extremo assim? A resposta está no mecanismo de defesa mental que é, de fato, muito poderoso. A ciência chama isso de dissociação. E é muito importante entender que isso não é uma falha, não é uma fraqueza. Pelo contrário, é uma estratégia de sobrevivência da nossa psique. Quando uma experiência dolorosa demais, insuportável mesmo, a mente se desliga, se fragmenta, para proteger o nosso ser de uma dor que seria avassaladora. Claro que, historicamente, os pioneiros da psicologia enxergavam isso de outra forma. Para eles, era uma patologia, a prova de uma mente que se quebrou. Essas personalidades seriam os cacos de um eu que foi estilhaçado pelas experiências da vida. Mas e se essa não fosse a única maneira de olhar para essa questão? Agora a gente vai virar a chave. Vamos deixar de lado essa visão da mente fraturada para explorar uma interpretação bem diferente, a espiritualista, que oferece uma narrativa totalmente nova sobre o que é o nosso eu. E aqui fica muito claro o contraste. De um lado, a ciência, que vê uma mente que se partiu em pedaços. Do outro, o espiritualismo, que vê uma alma inteira, que só está temporariamente coberta, se expressando em partes. São dois pontos de partida completamente opostos para entender o mesmíssimo fenômeno. O pensador espiritualista Leon Denis resumiu essa ideia de um jeito muito potente. Para ele, o espírito, a nossa essência, é indivisível. O que a gente percebe como múltiplas personalidades, na verdade, não são fragmentos, mas sim diferentes facetas, diferentes expressões de uma unidade única e imortal. Dentro dessa lógica, fenômenos como o transe, o sonambulismo ou até aquelas memórias que parecem ter vindo de outras vidas não são sintomas de uma desordem. Na verdade, seriam momentos em que o nosso eu profundo, a alma completa, consegue vir à tona, sabe? Contornando as limitações do corpo e da consciência do dia a dia. Ok, se a alma é uma só, como é que essas diferentes expressões se organizam? Vamos entender então como o pensamento espiritualista estruturou essa espécie de anatomia da consciência. Aqui entra um conceito que é chave, o perispírito. Pensa nele como uma interface, uma ponte semimaterial que conecta o espírito, que é imaterial, ao nosso corpo físico. Ele funciona como um espelho que vai registrando temporariamente as impressões e as experiências da vida. E o pensador André Luiz veio para refinar ainda mais esse modelo. O ponto central é essa hierarquia. Lá no toco, a gente tem o espírito, a nossa essência imortal. No nível mais profundo, o corpo mental, que seria como um arquivo permanente de toda a nossa evolução e memória. E por fim, o perispírito, o elo mais flexível, que se adapta ao mundo físico e serve como essa ponte. Essa tabela ajuda a gente a ver como a ideia evoluiu. Para Kardec, o pioneiro, o perispírito era meio que o faz-tudo. Conexão, memória, moral, tudo estava ali. Já com André Luiz, as funções ficam mais especializadas. O perispírito continua sendo a ponte, mas a memória de longo prazo, as conquistas da alma, ficam guardadas mais fundo, no corpo mental. Certo. Agora, vamos começar a unir os pontos. Depois de explorar a mente fraturada da ciência e a alma una do espiritualismo, a gente chega numa síntese que é, no mínimo, surpreendente. Dá uma olhada nisso. A ciência fala em dissociação, a psicanálise em recalcamento,
a psicologia junguiana em complexos. Diferentes vertentes do espiritismo, cada uma dá um nome, mas todas, cada uma do seu jeito, estão descrevendo a mesma verdade, a de que a consciência humana tem múltiplas facetas. E aqui, talvez, esteja a grande conclusão. A aparente contradição, na verdade, não existe. A consciência humana pode, sim, ser múltipla na forma como ela se expressa no mundo. Mas, na sua essência mais profunda, ela continua sendo una e indivisível. Então, o que a gente tira disso tudo na prática? A lição é que o caminho para se sentir inteiro de novo não é silenciar as partes da gente que não entendemos. Não é abafar as vozes internas, mas sim aprender a ouvi-las, a entender o que cada uma delas representa e, finalmente, a integrá-las num todo mais forte e coeso. E eu encerro com essa pergunta, para a gente refletir. Quando olhamos para dentro, para as nossas próprias contradições, para as nossas vozes internas, será que a gente deveria enxergá-las como peças quebradas que precisam de conserto? Ou quem sabe como as diferentes vozes de um coro que só estão esperando por um maestro para serem harmonizadas numa única e bela canção?